Mas antes eu quero trazer um contexto também, porque assim que saiu o nome, né, do Flávio Bolsonaro, pesquisa já foi feita. A Datafolha já foi lá e fez um levantamento. Que aponta esse levantamento, mano? Uma distância muito grande do cenário em que há Ratinho e Tarcísio do cenário em que há Flávio Bolsonaro. O que a pesquisa mostra, em primeiro lugar, é que o presidente Lula lidera nos 3 cenários, mas que a diferença na vantagem é muito expressiva. Contra Flávio, Lula tem 51% contra 36% das intenções de voto. Se o candidato fosse Tarcísio, essa diferença cairia para 47 a 42, ou seja, a gente está falando aí de 15 pontos de diferença para 5 pontos de diferença. E o cenário é parecido com Ratinho Júnior, porque Lula mantém 47 e Ratinho 41, ou seja, quase empatado na margem em relação a Tarcísio Gomes de Freitas, o que, na minha visão, revela que um candidato de centro-direita que seja lido como mais moderado do que um bolsonarista raiz é muito mais competitivo para enfrentar o atual presidente Lula. E de que forma, então, que a gente pode interpretar isso, Isadora Brizola? A interpretação, acho que geral, é que não parece ter sido uma decisão racionalizada, né? A gente olha por diversos aspectos, olhando um pouco para os números nas situações, inclusive, da última semana, a gente teve um desalinhamento ali do próprio clã da família Bolsonaro, com a Michelle, com alguns integrantes do PL. Então, é um movimento ali que parece acontecer uma disputa de poder interna, tanto no partido quanto na família. O Tarcísio tendo um protagonismo ali com a direita, com a centro-direita. Então, acho que por mais que o Flávio falou que não, eu acredito que foi sim um termômetro para entender qual seria um plebiscito da imagem do bolsonarismo na política interna, né? Quem entraria ao nosso favor, quem não entraria. Parece que eles estão sentindo um pouco a cena por um todo, não só na opinião pública, mas muito mais ali na questão de apoio internamente da política. Então, quando a gente pensa numa racionalização dessa decisão, qual foi a estratégia em si, ela parece não ter muito sentido. Ainda mais considerando que essa chantagem, né? Eu posso pedir, eu tenho ali o que eu quero para pedir para não entrar como candidato, é uma chantagem que pesa muito mais para a própria direita e para o centro, do que para a esquerda por si. Então, é um desalinhamento ali entre essas frentes que poderiam estar se unificando com a decisão da entrada da candidatura do Tarcísio, que acabou também não se posicionando, né? Ainda não teve nenhuma fala, não se posicionou a favor ou não, mas a gente vai ver ainda como que vai chegar para frente. Eu acho, Isa, uma coisa, eu acho que o Tarcísio, ele ainda não tomou uma decisão. É o que eu sinto e acho que, conversando com algumas pessoas que estão ali no Entourage, me informam isso. Porque o Tarcísio, ele apesar de ser As pessoas que estão onde? No Entourage. Ao redor dele. Ah, chique. Ela é muito chique. Obrigado pela London School of Economics. Desculpa a minha ignorância. Perdão. Gente, é ao redor dele. Me informam que ele não tem ainda uma decisão muito tomada, porque realmente, se você olhar para a mesa, quem tem mais a perder com uma possível pré-candidatura presidencial e abrir mão de um potencial segundo mandato é justamente o Tarcísio. Lembrando aqui que os demais governadores presidenciáveis, que são os preferidos, um deles o Ratinho Júnior, que o próprio Mano mencionou aqui, eles não têm mais reeleição na mesa. Então, o Tarcísio tem muito mais a perder. Por isso que é muito mais alto o salto que ele vai ter que dar dentro dessas eleições. Nada tá certo. Hoje a gente não sabe, a popularidade de Lula tá diminuindo, então a gente não sabe mais. Claro, é o único que é o favorito, porque é o único que tá aí e já se colocou confirmado como presidenciável de fato, né? Agora, uma coisa que é interessante que a pesquisa mostra é que na preferência do eleitor bolsonarista, o nome não foi testado, que seria Michelle Bolsonaro. Ela aparece apontada por 22% dos eleitores da direita como o nome preferido para que fosse indicada por Bolsonaro. Tarcísio aparece logo depois com 20% da preferência do eleitorado e Flávio, que aparentemente foi o indicado, tem apenas 8% da preferência do eleitor, do próprio eleitor da direita, segundo a pesquisa Datafolha. Mas também tem um aspecto, né, que ela saiu vencedora daquela discussão envolvendo o Ceará, e ela tem um tom mais ponderado, tem feito diferentes viagens. Até isso também está sendo criticado, né, de que ela não está nem aí pro ex-presidente Jair Bolsonaro, pro marido dela. Mas você acredita que seria o melhor nome realmente em torno da direita, da família Bolsonaro, seria o melhor nome Bolsonaro, Gesualdo? Eu acho, mas também acho que ela teria muita resistência de outros campos, em razão de questões sociais e pessoais da vida dela que viriam à tona, e a gente sabe que as campanhas são pesadas. Mas pegando um gancho do que foi dito pelo Mano, na semana passada eu vi uma pesquisa da CNT, da Confederação Nacional dos Transportes,
e não colocava o Flávio Bolsonaro, mas sim a Michele, o Ratinho e Tarcísio. E os números são mais ou menos parecidos. Significa dizer, o Lula está sempre na frente, mas com um número razoavelmente fixo, com uma pequena variação, e os demais candidatos de oposição também com números razoavelmente fixos. O que, ao meu ver, é a seguinte interpretação. Existe um polo razoavelmente consolidado daqueles que querem votar no Lula e que querem votar contra o Lula. E esses que querem votar contra o Lula precisam encontrar um nome de consenso, um nome que seja forte, mas um nome que não seja radical. Quanto mais nós radicalizamos o discurso, melhor para o candidato Lula. Houve até, nos bastidores, dizendo que o PT comemorou essa decisão em torno do nome de Flávio Bolsonaro. Só que, realmente, se ele seguir adiante, falar assim, nessa reunião que vai ser realizada hoje, eu vou realmente ser candidato à presidência da República em 2026, não vou deixar outro nome surgir. Você acredita que entre essas articulações pode gerar ainda mais racha envolvendo a direita e um outro nome, às vezes o Ratinho se colocar, o próprio Zema, Caiado, dizer, não, eu vou quebrar a bolha, virar e fazer isso? Eu acho que pode abrir espaço para uma terceira via, tão falada em eleições passadas, de fato abrir território e, eventualmente, se houver o aumento da rejeição de Flávio Bolsonaro, que é uma figura das mais fáceis de atacar dentro do campo bolsonarista, porque está envolvido em diversos escândalos. Tem a questão de rachadinha, teve a questão de esvaziamento da lava-toga lá atrás. Então tem diversas fragilidades, até mesmo do ponto de vista ideológico, do que seria a coerência no discurso bolsonarista, que podem ser levantados sobre a atuação histórica de Flávio Bolsonaro como senador e como, enfim, toda a sua trajetória política. Então, diante desse cenário, se houver uma também consolidação da ideia de que Flávio Bolsonaro é incapaz de vencer o presidente Lula, aí o antipetismo vai ter o apelo muito forte de colocar no segundo turno um nome que tenha mais condições de encarar o atual presidente. E esse cenário pode fortalecer alguém como Ratinho Júnior, que é um governador bem avaliado, de centro-direita, que tem penetração e potencial de crescimento também em função da visibilidade que o seu pai possui, inclusive em faixas sociais historicamente alinhadas ao presidente Lula. Então tem muito mais potencial de crescimento. E se isso se colocar como um cenário razoavelmente consolidado, com tempo de maturação do eleitorado, eu apostaria num crescimento de Ratinho a tal ponto de deixar Flávio Bolsonaro fora do segundo turno, o que mudaria radicalmente o cenário na política brasileira. Porque, claro, também a pesquisa saiu agora, né? Assim que houve o anúncio do Flávio Bolsonaro, já houve a pesquisa, então, do Datafolha. Outras pesquisas provavelmente serão realizadas, mas é um termômetro também para que as pessoas sintam, né, Isadora Brizola, se o nome é viável ou não. Essa estratégia, eu acho que a gente está vendo também uma tentativa de reproduzir o que aconteceu na última eleição. E essa estratégia, ela não deu certo. Talvez essa ideia de tentar ir por esse segmento, esperando o caminho mais da polarização, né, tentar reforçar esse bolsonarismo baseado no antipetismo, no momento também em que Lula está ali caminhando meio lá, meio cá. Ele teve uma subida ali de aprovação, mas a gente já voltou a esfriar um pouco ali. E a gente tem um mercado que reagiu bem negativamente. A gente teve a maior queda da Ibovespa desde 2021, 4,3% na sexta-feira. Então, a gente sente que tanto o mercado, ele não respondeu bem, a opinião popular também não está respondendo bem, né? Toda a construção do último ano com o bolsonarismo como um todo, é meio que ele passou por uma ruptura, só falta o próprio clã se entender politicamente que eles não têm a mesma força. E tentar entrar por essa estratégia de polarização no momento onde já se discute outras frentes de uma direita que está tentando se fortalecer, só o fato de tentar puxar o Tarcísio, por mais que ele possa vir ou não, já é uma estratégia que prega mais esse lado aproximado do centro, né? O centro ali voltando para o debate de mercado, para o debate político-econômico também. A gente está falando muito de economia, a questão do orçamentária agora, da última semana. Então, são essas as pautas que estão se fortalecendo para ser uma discussão eleitoral para o ano que vem. E não a estratégia de polarização que a gente poderia ver tentar se fortalecer nesse momento com o bolsonarismo.